Vi que muitos que professam crer na verdade para estes últimos dias acham estranho que os filhos de Israel murmurassem enquanto viajavam, que depois do maravilhoso trato de Deus com eles, fossem tão ingratos que esquecessem o que por eles fizera. Disse o anjo: vós tendes feito pior do que eles. Vida e Ensinos, página 158. A apostasia de Israel, um tipo da apostasia nos últimos dias. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Vamos dar continuidade ao capítulo 3, fechando este fabuloso capítulo. Entretanto, a temática começada no capítulo 3 conclui-se no capítulo 4, tá? Capítulo 4, versículo 16, fecha este bloco falando sobre o descanso em Cristo e as apostasias de Israel. Esse texto que eu li é fabuloso porque justamente vai falar sobre como hoje, como povo do tempo do fim, a igreja remanescente, olhamos para Israel e para a dureza de coração de Israel e ficamos assim impressionados. Como pode eles terem feito tantas coisas e terem sido tão duros e tão rebeldes? No entanto, a senhora White afirma ali que hoje nós somos piores do que eles. Ou seja, se estivéssemos no lugar deles, seríamos piores do que eles foram. Porque a dureza do coração é muito grande. Se nós formos perceber que eles ignoraram todas as manifestações sobrenaturais de Deus e por causa disso não puderam entrar no repouso, nós vamos ver que hoje em dia não é diferente. Quantas coisas Deus tem aconselhado, instruído que deveríamos seguir e também temos negligenciado tudo isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre a incredulidade de Israel e o resultado disto para a nação. O meu nome é Silverino Kiel, sou fundador do IAG. Vamos avançar de bico em Hebreus capítulo 3, verso 7, que diz: portanto, uma ideia de conclusão. Aqui ele vai citar o Salmo 95, versículo 2 a 11. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação. A palavra endurecer aqui faz referência ao enrijecimento por doença ou rigidez fria daquilo que deveria ser maleável, macio, brando. Então, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, não permita que o coração seja endurecido. Essa apostasia mencionada aqui, naturalmente, é a apostasia de Números, capítulo 13 e 14, né? O capítulo 13, os 12 espias investigando Canaã, e o 14 vem o resultado de terem rejeitado a mensagem de Josué e Caleb, que a gente entende que é Jones e Wagner. Esse Salmo 95 é um salmo importante, foi Davi quem escreveu esse salmo, porque o capítulo 4, verso 7 fala isso, né? Que Davi, muito tempo depois, falou sobre repouso, justamente citando o Salmo 95, 7. Amados, o enrijecimento do coração é o resultado da repetição de atos que depois vão constituir os hábitos e, naturalmente, os hábitos vão constituir aquilo que somos. É por isso que quando somos expostos à luz do Evangelho, à palavra de Deus, e a gente não se abranda à voz do Espírito Santo, esse processo de endurecimento, ele é real. Na verdade, o que se está mencionando aqui no versículo 7 e 8 é o pecado contra o Espírito Santo. É quando eu começo a ignorar a voz do Espírito e a voz vai se tornando cada vez mais baixa, cada vez mais baixa, cada vez mais baixa. Não é o Espírito Santo que para de falar, na verdade é a minha percepção auditiva do Espírito que vai diminuindo. Por quê? Porque começar a existir um enrijecimento das minhas percepções espirituais.
Capítulo 3, verso 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Amados, se tem uma coisa que Israel viu durante o período de peregrinação, foram as obras. Foram as obras. Onde vossos pais, ali é dito, né? Onde vossos pais, mostrando que essa carta realmente era para os judeus. Então as minhas obras, as terríveis pragas que foram derramadas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem durante o dia, o pão que caía do céu, a água que vertia das rochas, a roupa e sapatos que não se deterioravam com o tempo. E aí eu quero até ler novamente o texto que eu li na introdução, comentando justamente esse versículo que diz: vi que muitos que professam crer na verdade para estes últimos dias acham estranho que os filhos de Israel murmurassem enquanto viajavam, que depois do maravilhoso trato de Deus com eles, fossem tão ingratos que esquecessem o que por eles fizera. Disse o anjo: vós tendes feito pior do que eles. O Vida Ensino 108 contribui dizendo: vi então que os juízos do Todo-Poderoso estavam para vir rapidamente e roguei ao anjo que falasse ao povo em sua linguagem. Disse ele: todos os trovões e relâmpagos do Monte Sinai não comoveriam aqueles que não hajam de mover-se pelas claras verdades da palavra de Deus. Tampouco os despertaria a mensagem de um anjo. Então a Suara White pede que o anjo fale, e aí abre aspas e o anjo dá essa resposta, que todos os trovões do Sinai não iriam mover o coração de uma raça endurecida, de uma raça com o coração enrijecido pelo pecado. Verso 9, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Verso 10, por isso me indignei contra esta geração. Naturalmente a geração de 20 anos para cima que saiu da terra do Egito. E disse: estes sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Números 14, 33. Irmãos, como é triste a gente pensar que uma pessoa pode estar no caminho de Deus, mas não conhecer o caminho de Deus. Mateus 7,23 fala sobre a triste realidade que muitos serão acometidos ao dizerem para Jesus: olha, fizemos milagres, curas, pregamos, atuamos, fomos missionários. Jesus falou: olha, se afasta que eu não conheço vocês. Vocês caminharam no meu caminho, mas nunca conheceram o dono do caminho. Amados, professar uma fé, professar pertencer a um grupo, uma etnia, uma classe, a uma religião, isto não é garantia de nada. Nós precisamos estar conscientes de que Cristo procura um coração verdadeiramente quebrantado, entregue a Ele. Hoje as pessoas fiam-se no fato talvez de serem adventistas do sétimo dia e isto basta. Entretanto, ser adventista, mas não viver como um adventista, não passa de uma ilusão que pagará um alto preço. O Desejado 189, comentando João 4, a mulher adúltera diz, a mulher samaritana, que vivia em adultério: não é por causa de um monte santo ou um templo consagrado que somos recomendados ao Senhor, mas é levar a nossa religião no dia a dia, a nossa religião ao nosso dia a dia. Então, queridos, professar ser adventista, mas não viver em consonância com aquilo que Deus espera de uma adventista do sétimo dia, tem preparado muitas pessoas para a perdição. Hoje nós precisamos entender que Deus não busca uma denominação, Ele busca um povo, independentemente da sua religião. Deus unirá um povo na plataforma da verdade. E nós sabemos que a maior parte do povo de Deus está fora da denominação adventista. E aí eu devo então estribar-me
como fizeram os judeus? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, nenhum mal nos sucederá. Não está o Senhor no meio de nós? Disse Miqueias. Não vamos ser destruídos. Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado. Que triste coisa é tratar com um Deus irado. E quanto maior a luz e maiores os privilégios, mais seremos cobrados. Mais Deus requererá de nós. Então que nós possamos ter como advertência a história de Israel no passado. Porque Deus não poupou o seu povo. Em muitos momentos, o Senhor permitiu que Jerusalém fosse assolada. Samaria em 722... Jerusalém em 605, 597, 586 foi varrida por Babilônia. Em muitos momentos o Senhor permitiu os juízes ali, no período dos juízes, nações ímpias, destruir praticamente a nação de Israel ali. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer pelo pecado. E justamente o verso 11 diz: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ou seja, Deus irou-se contra o seu povo e falou, eles não vão entrar no meu repouso. Eu não vou avaliar a palavra repouso com vocês agora, porque o capítulo 4 exegeticamente trabalha a ideia do repouso, então a hora que chegar no capítulo 4, aí sim eu vou trabalhar essa ideia do repouso. E o verso 12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, ou mau e perverso, para se apartar dos Deus vivo. Amados, o coração perverso é o útero onde se gesta a rebeldia e a incredulidade. A palavra apartar ali é o vocábulo grego apostenai, que justamente derivou ali, que deu origem, na verdade, à palavra apostasia. Então nós não devemos ter um coração maligno para nos apostatar contra o Deus vivo. E esta, infelizmente, foi a trajetória de Israel, né? Essa foi, infelizmente, a situação em que Israel acabou caindo. Verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, porque se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. 4:7. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, se enrijeça pelo engano do pecado que leva à apostasia. Amados, a história de Saul ilustra muito bem essa realidade. Saul, vocês podem ver a história de Saul, especialmente esse enfoque do capítulo 13 ao 15, fechando no 16, na verdade, de 1 Samuel, onde Saul foi ungido rei, e logo depois começou a afastar-se da fonte da vida eterna. E quanto mais ele se afastava, mais ele achava que ele estava perto. Tanto que no capítulo 15, verso 11 de 1 Samuel, Deus disse, Saul não tem feito a minha vontade, não tem cumprido a minha palavra. E 1 Samuel 15, 13 diz, e Saul disse, tenho cumprido toda a palavra do Senhor. Ou seja, é a triste realidade de quando nós caminhamos no caminho do Senhor, como disse o verso 10, mas não temos discernimento para de fato saber se estamos na proposta correta. Saul acreditava que estava cada vez mais perto, cada vez mais entrelaçado com Deus, mas na verdade ele estava cada vez mais longe, afastando-se cada vez mais. E isto pode ser uma realidade na nossa vida hoje. Ciência do Bom Viver 510 diz: breves e decisivos são os passos que conduzem os homens de um plano elevado, santo, a um nível inferior. Num só momento podem ser tomadas decisões que determinarão o destino eterno. Uma fraqueza por vencer deixa o indivíduo desamparado. Um mau hábito a que se não resistiu com firmeza fortalecer-se-á em cadeias de aço, prendendo completamente a pessoa. Amados, essa prisão aqui em cadeias de aço não representa uma prisão física, mas uma prisão circunstancial, uma prisão emocional, quando o indivíduo torna-se escravo talvez de um vício, de um hábito, de uma ideologia, enfim, de qualquer coisa que seja, e não tem depois mais coragem para romper com os grilhões que o prende. E tudo isso é o resultado do quê? De um processo
pois os nossos atos repetidos formam hábitos, e os hábitos vão formar pensamentos e sentimentos concordemente unidos formam o nosso caráter. Eu me lembro de uma história que eu tive ciência de um casal de jovens, né? Eram até jovens adventistas, a menina acho que tinha 18, 19 anos, o rapaz 20 e alguma coisa, não me lembro mais. E eles tinham um namoro lindo, um namoro cristão, cumpriam ali com todo o cuidado a questão dos horários, para não ficarem até tarde sozinhos, namorando, nunca estarem sozinhos, etc. Assim, mantinham a atmosfera de um namoro cristão. Entretanto, chegou um momento que eles, muito paulatinamente, foram deixando o muro de proteção cair. Já ficavam até mais tarde, às vezes o menino e elas às vezes iam para algum JA, alguma coisa, alguma hora social sozinhos e voltavam de carro sozinhos. A menina já foi para a casa dele passar final de semana. E em um processo paulatino, eles começaram a permitir que práticas entrassem no namoro, que não muito tempo depois levou esse casal de jovens a cometerem fornicação. E o resultado foi que a menina ficou grávida, e aí o seu período menstrual atrasou, e ela falou, olha, eu acho que eu estou grávida, e realmente foi feito exame, descobriu que estava grávida, e aí veio todo o peso da realidade e disseram, Senhor, o pai da menina era ancião, o pai do rapaz também tinha cargo na igreja, era uma família exemplar, ele pregava, ela cantava muito, etc. E aí veio todo o peso da realidade sobre eles. Entretanto, já era tarde demais, não para salvação. A gravidez, independentemente do arrependimento ou não, ia seguir. Amados, temos que tomar muito cuidado com as cadeias de circunstâncias que nos cercam. Elas podem nos prender. E depois que nós nos encontramos dentro desses cárceres emocionais ou circunstanciais, para sair é muito, muito difícil. Ok? Vamos avançar então para o versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, repetindo novamente o Salmo, como na provocação, porque havendo ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Eu quero comentar com vocês um pouquinho esse verso. O texto diz, ao verso 16 especialmente, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Olhem comigo aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 10. Ali diz que provocaram a ira de Deus, mas não todos os que saíram. 1 aos Coríntios 10, verso 5 diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Amados, o texto, ali Paulo fala que não todos provocaram a ira do Senhor. E aqui diz que a maior parte deles provocaram a ira. Olhem aqui comigo Amós capítulo 5. Olhem aí Amós capítulo 5. Oséias, Joel, Amós, versículo 25, diz o seguinte. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes, levastes a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos, porquanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor Deus. Atos 7, 42, 43, Estevão repete essa ideia. Amados, o que eu quero salientar para vocês aqui no capítulo 3 de Hebreus, verso 16, é a misericórdia de Deus. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Na verdade, da geração que morreu no deserto, somente Josué e Caleb não provocaram a sua ira. Poderíamos colocar Arão, Miriam e Moisés também, entretanto Moisés teve a sua falha, Arão também teve a sua grave falha em Êxodo 32, no caso do bezerro de ouro, Miriam em Números 12 também teve a sua falha, né? E Moisés lá em Números 20 também teve a sua falha. Aqui Paulo está usando uma linguagem eufêmica, ou seja, ele não está expressando a totalidade da realidade daquilo que aconteceu. E é interessante perceber como Deus é misericordioso conosco.
Na verdade, ele não se demora mais nas nossas dificuldades e nos nossos pontos negativos. Ele olha mais aquilo que somos. Se como seres humanos nós trabalhássemos mais desta maneira, certamente nós teríamos muito mais resultados. Segundo as Crônicas 15:17, se referindo a Asa, diz: os altos não tirastes de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor todos os dias. Mesmo ele não removendo os centros de adoração, ali em Israel, Asa foi considerado perfeito todos os dias. É porque nós, como seres humanos, nos tornamos profissionais em ser detectores, igual detector de metal, de defeitos nos irmãos. Ao passo que Jesus era diferente. Jesus buscava detectar para a sua própria sanidade mental, o seu bem-estar mental, as virtudes das pessoas. Porque tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, aquilo que nos cerca, se torna pensamentos na nossa mente. A nossa memória de uso contínuo, a nossa memória de trabalho, ela é constituída do imediato em grande parte. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, os meus diálogos, as histórias. E estes dados que compõem a minha memória de trabalho torna-se em 3D ou somatizado através das minhas falas e atos. Então, quando eu procuro só os defeitos das pessoas, naturalmente aquilo também vai me constituir. Nós precisamos aprender a surpreender as pessoas, observar o que elas têm de valor. Eu me lembro de uma história que eu vi um psicólogo contando essa história, de um caso, né, que ele achou muito interessante. Uma menina, ele não fala a idade, mas era uma criança bem pequena, assim, bem criancinha mesmo. Foi a uma loja e lá ela pegou algumas moedas. E aí as pessoas que trabalhavam ali chamaram a mãe e falaram: olha, ela está roubando aqui. E expôs aquela criança, a mãe ficou com muita vergonha, a menina ficou apavorada. E aí teve-se toda uma situação muito desgastante ali. E aí a mãe botou a criança no carro e foi para casa. Chegando em casa, né, contou para o pai o episódio, ele ficou ouvindo e insinuando a mãe que a menina era ladra, falando: essa menina me fez passar muita vergonha, ela vai ser uma ladra, enfim, fazendo coisas desse tipo. E aquele pai surpreendeu a todos ali naquele momento, porque ele já tinha percebido que a situação, desde o momento em que ela pegou aquelas moedas até ali, já havia gerado nela na mente daquela criança, várias janelas destrutivas. E ele teria que tomar uma atitude para reverter aquela situação. E aí ele perguntou à mãe quantas moedas que a menina tinha pego. Ela falou: tantas. E aí ele pegou e deu 10 vezes mais para a menina e falou: olha, eu tenho mais medo de te perder do que você se tornar uma ladra. E ele pôde depois trabalhar com essa menina. E com 15 anos, no aniversário, ela falou: olha, pai, eu nunca esqueci aquilo que você fez por mim. No momento de maior dor da minha vida, vergonha, você pôde me mostrar um caminho melhor e pôde demonstrar que eu sou mais importante para você do que os meus atos. E ele pôde conquistar o coração dessa menina. E eu penso que se a gente não trabalhar nessa direção, nós vamos estar fadados a causar ruína emocional nas pessoas. Ao invés de unir, vamos separar. Ao invés de curar, vamos ferir mais. Ao invés de diminuir a dor, vamos ampliar o campo de ação dela. Ao invés de aproximar de Jesus, vamos afastar a pessoa de Jesus. Todos nós somos cônscios, muitas vezes, das nossas dificuldades e das nossas quedas. É por isso que nós não precisamos estar fortalecendo o erro nas pessoas, mas sim apresentando a Jesus como o antídoto que pode nos curar de todos os males que afligem a nossa natureza. E é isso que Jesus está fazendo aqui com Israel. Jesus não está demorando-se nas suas fraquezas e debilidades, embora foi mencionada aqui cada uma delas. Entretanto, ele está mostrando para Israel que há ainda possibilidade, há chance para eles. É como diz 1 Reis 15:5, né, falando de Davi. Fala: Davi foi perfeito diante dos meus olhos todos os dias, exceto no caso de Urias com Betseba. Mas Davi teve muitas outras falhas. Mas Jesus não é um caçador de falhas. Ele é um caçador de virtudes. E nós precisamos copiar isso do nosso eterno Salvador. Agora o versículo 17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram,
cujos corpos caíram no deserto? Então, foi contra quem que ele esteve irado? Com toda a geração que saiu do Egito de 20 anos para cima. Então, quando o texto diz, havendo alguns provocado, mas não todos, somente, e aqui é claro que agora, exegeticamente falando, nós estamos falando de Números 13 e 14, os únicos dois que não se rebelaram ali foi Josué e Calebe, dentro do povo, né? Porque Moisés, Arão e Miriam ali foram juízes, digamos assim. Mas do povo comum, somente Josué e Calebe não se rebelaram. Entretanto, quando Deus fala, ele fala com carinho de toda a nação. Versículo 18, e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, eles pecaram, verso 17, foram desobedientes, verso 18. E isto é o quê? Incredulidade. Serviço Cristão, página 56, diz: a incredulidade prevalece em muitas igrejas de nossa terra. Não é uma incredulidade em seu sentido mais amplo, que negue abertamente as Sagradas Escrituras, mas uma incredulidade envolta na capa do cristianismo, ao mesmo tempo em que mina a fé na Bíblia como revelação de Deus. Amados, quando a gente olha aqui Hebreus capítulo 11, olhem aí, ó, Hebreus 11, verso 29, diz: pela fé passaram no Mar Vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. E agora pula para o verso 30. Pela fé caíram os muros de Jericó. Perceba que os 40 anos não são mencionados aqui. Por que os 40 anos não são mencionados aqui? Porque os 40 anos foi um período em que faltou fé para Israel. E não puderam ser aqui citados como evidência da fé no Antigo Testamento. Que triste, né? Tantos episódios poderiam ter sido utilizados ali. Mas agora, ainda para poder salientar essa questão de como Deus é imparcial, Números 20, 12 fala sobre a impaciência de Moisés. Ele acabou ferindo a rocha 2 vezes, não era nem para ferir. E Deus irou-se também contra Moisés. Tanto que no livro de Deuteronômio, capítulo 3, olhem aí comigo. Deuteronômio 3... a partir do verso 23, que diz: também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, Moisés aqui falando para o povo, que ele pediu a Deus para ele ter o privilégio de entrar em Canaã terrestre. Senhor Deus, disse Moisés, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Verso 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais deste assunto, Moisés. Deus foi firme com Moisés naquele momento porque o Senhor não podia deixar impune aquela fraqueza que Moisés revelou. Isso poderia jogar por terra todo o trabalho que Deus viria a fazer posteriormente com Israel. Então, amados, a gente concluindo esse capítulo 3 de Hebreus, nos fica a seguinte advertência, que a desobediência nos leva ao pecado, nos leva à incredulidade. A incredulidade é a resistência na crença. E justamente o nosso coração maligno é o útero que gera a incredulidade. E é muito triste quando chegamos ao ponto de sermos incrédulos daquilo que Deus fez ou daquilo que Deus está fazendo por nós. Quando percebermos que, na verdade, existem evidências no mundo natural, no mundo físico, no mundo sobrenatural, em todos os lugares existem as digitais de que Deus fez, faz e fará tudo para nos salvar. Mas um coração incrédulo não consegue enxergar evidência nem mesmo na manifestação física de um anjo. Como o texto da Sr. White diz ali, né, que eu li, 108 Vida e Ensinos, que mesmo todos os raios e trovões do Sinai ou um anjo aparecer em pessoa é capaz de amolecer um coração incrédulo.
Um coração incrédulo não é amolecido por evidências externas, é amolecido pela conscientização de mudança de condição que precisamos ter. E isto é o resultado de abrirmos a porta à voz do Espírito Santo. E ele vai fazer esse trabalho de amolecer o nosso coração enrijecido pelo pecado da incredulidade. Eu quero agradecer a todos vocês que têm até aqui nos acompanhado. Nós vamos, no próximo estudo, avançar de bico para o capítulo 4, apresentando ali o repouso em Cristo. O capítulo 4 vamos abordar em um único tema, e possivelmente também o capítulo 5 e o capítulo 6 também. São capítulos com conteúdo mais específico, então é mais fácil a gente abordar todo o capítulo. E estou ansioso para chegar com vocês a partir do capítulo 7, onde nós vamos ver coisas muito interessantes, né? Paulo até fala, por exemplo, que Levi pagou o dízimo estando nos lombos de Abraão, há 2 gerações antes, 3 gerações antes. Vai ser maravilhoso poder entender os capítulos 7 em diante. Novamente, peço para aqueles que ainda não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal, ajude-nos compartilhando esse vídeo, nos ajude, na verdade, a fazer com que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. E eu agradeço pela oportunidade que vocês nos brindam neste momento em termos acesso ao seu lar. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro. IAG, juntos avançaremos.